Pessoas, antes de mais nada, eu gostaria muitíssimo de agradecer a compreensão de vocês, a amizade, o carinho. E já agradecido pelo semestre. Obrigado de coração por mais um semestre em que a gente está junto, todo mundo aqui, né? Unido e misturado. E que o NEF, para mim, é uma grata satisfação. É um momento sempre de respiro, de oxigênio, de refrigério. Então, todas as vezes que eu tenho esses encontros aqui com vocês, tanto na semana, né, todas as semanas, mas como nesse nosso encontro mensal, para mim é sempre um motivo renovado mesmo. É o meu momento de estar assim mais solto, livre com os amigos, com os corações queridos. Então, eu fico muito feliz. Eu queria trazer hoje para pensar com vocês a ideia de, dando continuidade à noção de filosofia política que vínhamos fazendo, trazer uma reflexão a respeito do caráter que eu acho importante, que é o caráter revolucionário de que o espiritismo se investe. Pode ser não? De que maneira a gente se pode, ou de que maneira é pertinente darmos uma dimensão revolucionária à mensagem espírita e de que maneira esse espiritismo com Kardec se investe de um horizonte que busca realmente alterar os quadros de um mundo de provas e expiações tal e qual o nosso. Então, eu imagino que a gente possa tentar pensar de que modo a palavra revolucionária, né, a palavra revolucionária, caberia ou não para o nosso contexto espiritista. E aí eu gostaria muito de que vocês fossem comigo acompanhando a base do que eu estou tentando, né, propor para vocês. Pode ser ou não? Fiquem à vontade para intervenção, para questionamento. Qualquer dúvida, a Tereza está aqui para responder no meu lugar. A Eliane também responde tudo que eu sei. Então, a gente está tudo aqui. A Miriam também, ó. Então, as dúvidas a gente joga para os amigos e eu só vou aqui problematizando. Que minha ideia. Como é que é? Quem falava isso? Minha ideia é não esclarecer, é confundir. Quem que falava assim? É o Chacrinha? Não sei. Alguém falava assim, é. Chacrinha. Chacrinha, tá vendo? A Chacrinha dizia isso. Então vamos lá, eu queria pensar com vocês essa base. Tem como compartilhar alguma coisa ou não? Porque a ideia nossa é a seguinte: eu queria trazer para vocês o texto, né? Senão vocês não, como eu disse, eu não acho que seja legal e vocês acreditem na minha palavra. A gente pode estar manipulando, né? A gente pode estar Pode usando de má compartilhar, fé. Carlos. Tá. E aí eu acho que é legal a gente buscar os textos do Kardec para ver o que Kardec tem a nos dizer sobre esse assunto. Vimos, né, de encontros anteriores falando de que a filosofia política, que é um ramo da filosofia, e eu acho um ramo muito importante, o Aristóteles assim dizia que era o ramo essencial da filosofia, o Sócrates também dizia isso com muita força, de que maneira nós outros espíritas, e em muito sentido, negligenciamos essa face da filosofia política dentro do próprio contexto kardeciano. Então, nós vamos tentar dar a dimensão de que venha a ser a noção mesma de revolução. Revolução, vocês sabem, é uma palavrinha, um verbete bastante faceiro. O que quer dizer? Revolução é virar a coisa do avesso, ou de cabeça para baixo, inverter o sentido. Pode ser não. Então, o sentido, um caráter revolucionário do Espiritismo, acho que talvez, né, nos seja importante de ser pensado. Bora lá? Comecemos por onde? Comecemos, claro, vamos na pauta do Kardec. Vamos na pauta do Kardec. Tá aqui, ó. Na pauta do Kardec. Todo mundo está enxergando aí, ó, o Power Mega Point? Sim. Você Aqui, ó. está com duas telas, seria ampliá-la. Aqui, ó. Dá para enxergar aí? Peraí. Não estou conseguindo ampliar. Dá para colocar no modo exibição?
É. Deixa eu tentar, peraí. Só um segundinho. Acho que vai. Eu queria começar com a Gênese. A Gênese, vamos colocar aqui numa página chamada, uma página aqui, 348, do Kardec. Olha o que o Kardec propõe lá no capítulo 17, capítulo 17, de A Gênese, tudo bem, não? Lá no item 54, tudo bem? A ideia é de pensar de que modo nós estamos vinculados, né, a uma espécie de vocação revolucionária. Eu imagino, eu penso, que as grandes mensagens, sobretudo aquelas mais decisivas e marcantes na história da humanidade, em muita conta elas terminam por se revestirem de um caráter é, incisivamente subversivo, ou mesmo revolucionário. E aí está dado, por exemplo, né, o Kardec comentando sobre uma figura que nos é muito cara, que é a figura de Jesus. O que vocês acham, pensar Jesus? E aquilo que eu havia dito nas vezes passadas, o quanto que o cristianismo primitivo se investia desse propósito revolucionário, o quanto que a figura de Jesus foi uma figura também, para a sua época, tida como subversiva, de que maneira o Kardec faz esse tipo de leitura a respeito dessa figura importantíssima. Diz lá o Kardec: no entanto, aquele pobre proletário da Judéia. Olha o jargão político do Kardec. Tudo bem, não? Pobre proletário da Judéia. Tá claro aqui, hein, gente, para pensar Jesus? O pobre proletário da Judéia se tornou o maior entre os grandes. Conquistou para sua soberania maior número de reinos, de que os mais poderosos do que os mais poderosos potentados. Exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo. Olha que palavra bonita. É o Kardec dizendo que Jesus era alguém dotado de uma mensagem revolucionária. Tudo bem, não? Então, Jesus revolucionou o mundo. E a ele é que os judeus virão a dever sua reabilitação. Disse, pois, uma verdade quando respondendo a esta pergunta de Pilatos, és rei? Respondeu, tu o dizes. Então, eu acho que é muito importante essa leitura que o Kardec faz da figura, até mesmo histórica de Jesus, porque, no geral, Jesus histórico, ele foi, como eu já disse em encontros passados, o Jesus histórico foi apagado pelo modelo religioso. Tá claro, não? Então, o que se tem? Hoje se tem uma mensagem de Jesus, no geral esvaziada, de um intento emancipador, de um intento de autonomia, de liberdade pelo conhecimento, e se apropriam da mensagem de Jesus apenas numa via de um moralismo, né? Um moralismo bastante discutível. Então, a figura política ou a mensagem política de Jesus é como que escanteada ou mesmo negligenciada. E não é à toa que não foi por outro motivo, nós sabemos, que Jesus foi crucificado. Porquanto ele pregou uma mensagem que para a época foi tomada como perigosa, tudo bem? Subversiva, em que ele falava aos pitochóis, lembram? Os pobres sociais mesmo. Ele falava pitochói, os pobres sociais, né? Bem-aventurados os pobres. E ele faz uma mensagem vigorosa contra a classe dominante do seu tempo. Lede, classe dominante, o Império Romano, lede a casta farisaica que havia naquele período, tá claro ou não? E, obviamente, foram essas duas linhas, tanto o Império Romano quanto a classe dominante da Judéia, que se investiram contra a figura de Jesus, tramando a sua prisão, né, conseguindo, inclusive, o seu martírio,
até mesmo a sua morte. Então a gente sabe disso, né? Jesus não morreu por ter somente espalhado uma mensagem de amor. Jesus foi perseguido político, foi um preso político e foi liquidado pela função de uma mensagem subversiva. Então é o que o Kardec propõe, um pobre proletário da Judéia. O que isso quer dizer? Alguém que está à margem, né, da lógica de poder de uma época. Jesus não estava buscando o poder factual de um mundo como aquele, né? E um pobre proletário, ou seja, o filho de um carpinteiro, que vai produzir um tipo de mensagem que vai, claro, abalar as estruturas do seu próprio tempo e vai levantar olhares, vozes, quanto, né, interações bastante hostis à sua presença e à sua mensagem. E aí, junto a miseráveis pescadores, olha, o Kardec sabe da ideia social, ó. Ele fala pobre proletário lá em cima, agora ele diz miseráveis pescadores, ou seja, gente pobre mesmo, e uma mensagem que vai revolucionar o mundo, tá certo ou não? Diante dos poderosos do seu próprio tempo. Então eu penso mesmo, eu acredito nisso, eu penso nessa direção, e o Kardec eu acho que pensa comigo, que Jesus realmente foi uma figura ímpar, porquanto ele revolucionou o mundo. Ele revolucionou o mundo inteiro. Parece uma música do Antônio Marcos. Lembra da música do Antônio Marcos? Ei, irmão, vamos seguir com fé, tudo que ensinou o homem de Nazaré. Nossa, quando a gente fala de Antônio Marcos, isso denuncia muito a nossa idade, né? Desculpem, eu estou nessa fase agora. Tudo bem? E aí que tem, ó, ele revolucionou o mundo inteiro. Tudo bem? Então é isso que o Kardec propõe. Eu acho que é legal a gente pensar nessa direção. Agora, eu queria dar conta de continuar essa ideia revolucionária proposta na linguagem do Kardec para o seu tempo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item 13, no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo bem? É, no item 13. Está lá na página, deixa eu colocar aqui, página 171, deixa eu ver se aparece. Ó, item 13. Tá vendo aqui, ó? E aí diz que Jesus vinha proclamar, tudo bem não? Jesus vinha proclamar o quê? Que Jesus vinha proclamar. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus. Então, ele vai proclamar uma doutrina que vai contra, tá claro ou não? A classe dominante da sua época. Ó, que visa minar as bases, pelas bases, a situação de abusos. Eu fui olhar as várias traduções disso. Tem a tradução do Herculano, que é essa aqui, e o Herculano usa a palavra minar. Quando você vai, por exemplo, no livro da FEB, que é do Guilhom Ribeiro, no livro da FEB do Guilhom Ribeiro, página 435, o Guilhom Ribeiro usa outra ideia. Ó. Solaparia. Não é solapar. É, na verdade, seria sapar. Tudo bem, não? A tradução correta seria sapar. Quando você vai ao Evangelho segundo o Espiritismo no Kardec original, eu acho que é legal a gente ir ao Kardec original, página 248, ó, 248. Lá no item 13, o que você vai encontrar? O Kardec dizendo, ó, Jesus veio proclamar uma doutrina que sapava. Aqui o verbo do Kardec é sapar. Tudo bem, não? Todo mundo aqui sabe o que é sapar? É uma palavrinha bonita, sapar. O que é sapar? Você vai aqui no Google Estou Consorte. Já viram, por exemplo, quando você vai na construção, hein, gente? Que o pedreiro diz que vai fazer uma sapata.
Boa, boa, sapata. Que, isso, não é isso não, é sapata, não é isso? Que são estruturas que Fixas, seguram. fortes. Uhum. Isso. Então, Alicerce. exato, alicerce. Então, na verdade, quando sapava alguma coisa, você tendia a minar as estruturas por baixo. Deu para entender, não? Então, ele vai sapar por sua base os abusos. Tudo bem, não? Então, Jesus vai destruir as estruturas que sustentavam os abusos. Olha aqui, ó. Ele vai destruir as estruturas, tá vendo aqui, ó? Que minava, aliás, ele destruir as estruturas que servem de base dos abusos, né? Sobretudo do que viviam os fariseus. Tá claro ou não? Então, na verdade, não é solapar. Aqui a tradução do Guilherme Ribeiro é péssima. Jesus não veio solapar, ele veio sapar, ou seja, ele veio pegar as estruturas por baixo e miná-las, para que essas estruturas ruíssem. Tá claro isso ou não? Então, na tradução do Herculano, ó, é uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos. Aí você vê no Guilherme Ribeiro, ó, uma doutrina que solaparia pela base, os abusos em que viviam os fariseus. O Kardec usa o verbo sapar, tudo bem? Como sapata, próprio da construção civil. Então, o que Jesus veio fazer, então, na verdade? Ele veio destruir as bases dos interesses da classe dominante, que eram, no geral, atravessadas por abusos, está claro ou não? E quem estava em abuso? Os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Então, o que Jesus veio? Ele veio validar o sistema, ou, segundo Kardec, ele veio se colocar contra o sistema da classe dominante. Olha que interessante. Deu para entender ou não? O que vocês acham? O Kardec veio se colocar avesso, favorável ao sistema, ou ele veio minar os sistemas de abuso da casta farisaica, dos escribas e dos sacerdotes do seu tempo? Então, ele, claro, produziu um discurso na contramão do poder estabelecido. Quem está propondo isso? Hein? Quem está propondo esse tipo de leitura? O próprio Kardec. Claro, não. O Kardec reconhece isso. Jesus, olha lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, veio proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Isso lhe valeu o quê? O que isso lhe valeu? Por isso fizeram morrer. Ou seja, por que Jesus foi morto, segundo Kardec? Porque Jesus produziu um discurso avesso, revolucionário, tá certo? Avesso, contrário, e portanto estava propondo uma revolução, ou seja, subverter a ordem do poder estabelecido, né? E porque o discurso dele era avesso aos abusos do poder estabelecido no seu tempo, ele foi perseguido e por isso morto. Então, por isso fizeram morrer, diz o Kardec, julgando matar a ideia com a morte do homem. Tá claro isso ou não? Então, o que o Kardec está dizendo? O Kardec está dizendo com todas as letras, meus amigos, que o Jesus foi um perseguido político e morto por causa disso. Isso é importante. Jesus, segundo Kardec, foi um perseguido político porque ele estava minando as bases de abusos em que viviam a casta política do seu próprio tempo. E por isso, ou seja, por causa disso, o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Ó, a ideia sobreviveu. A mensagem dele nos chega até o presente. Pode ser ou não? A ideia sobreviveu porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus e, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados. Tá claro ou não?
E aí vem, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia. Opa, que verbo é esse, senhoras e senhores? A mensagem de Jesus subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Vamos aqui, vamos com calma nisso aqui. O que Jesus fazia? Ele sapou as bases dos abusos da sua época, por causa disso mataram. A ideia de Jesus sobreviveu, mas o que continha essa ideia? Uma ideia perigosa, diz o Kardec, porque era uma ideia revolucionária. Como é que Jesus fala que a ideia de Jesus era revolucionária? Porque essa mensagem subvertia. O que é subverter? Virar do avesso. Revolucionária. Tudo bem, gente? Ou eu estou forçando a leitura? Hein? Tem sentido ou não? Hein? Subversão é revolucionário. As crenças seculares é que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Então a mensagem de Jesus ia na contramão dos interesses, hein, gente? Ia na contramão dos interesses que ali estavam em vigência em função de uma casta que na disputa por, por poder, por aparência, tentavam se fazer valer. Tá claro ou não? E aí diz o Kardec, era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. Ou seja, então é uma mensagem que vai gerar o quê? Hostilidade contra ele. Tudo bem, não? Lutas mais terríveis. Então é uma mensagem revolucionária que vai despertar lutas as mais terríveis. Tá claro? Então, ou seja, Jesus não veio pregar na direção dos ouvidos poderosos do mundo. Jesus, aliás, veio propor uma mensagem avessa aos valores desses mesmos poderosos. Tá claro isso ou não? Se você for lá, por favor, ao Evangelho segundo o Espiritismo, essa ideia está toda posta lá também. Tá claro? Hein? Lá no francês original, por favor. Eu estou lendo aqui a tradução do Herculano Pires. Tudo bem, não? Então, é uma mensagem que vai despertar, né, uma hostilidade, lutas terríveis, ou seja, ele vai abalar estruturas de interesse, e a sua mensagem era tão avessa aos abusos do poder daquela época, que a sua mensagem vai minar essas mesmas bases, vai sapar, tudo bem, não? Sapar, ou seja, corroer as estruturas por baixo, pela raiz. Lembra? É o Aristóteles que dizia isso, né? Que conhecer verdadeiramente uma coisa é conhecer pela raiz. Ele foi na raiz dessas estruturas de abuso e minou tudo para ruir o edifício de um poder transitório e tirânico. É claro ou não? Então, essa é uma mensagem, eu acho, bastante subversiva. Um Jesus que vai ser proposto na leitura de Kardec como um revolucionário social. Tudo bem, não? Hein, gente? Tem sentido o que o Kardec está dizendo? Não, não sei se eu estou lendo bem o Kardec, será que eu estou inventando? Ou o Kardec está dizendo mesmo isso? Então, isso está posto lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso estava posto também lá na Gênese, né? Na Gênese do mesmo Kardec. Então, um Jesus que revoluciona o mundo, um Jesus que mina as bases dos abusos de então, uma ideia que vai subverter o estabelecido, e sendo um subversor das ideias estabelecidas, Jesus estava avesso ao poder de então. E por isso o fizeram morrer, como diz bem o Kardec. Então, o que o Kardec acabou de dizer? O Kardec acabou de dizer que Jesus foi um perseguido político, ou não? Tem sentido ou não? Ele foi perseguido politicamente, não foi pela moral, como no geral se diz. Tudo bem, pessoas? Hein? Tem sentido isso ou não? Ó, fiquem à vontade para discordar.
Fiquem à vontade. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar com Kardec ainda, falando dessas coisas perigosas, e que no geral ninguém fala, né? Hã? Que casa espírita que vai falar disso? De um Jesus subversivo, de um Jesus figura política que se colocou avesso aos ditames do poder de então. Ninguém fala. Só apresenta um Jesus religioso, moralista, e esquece o Jesus histórico. O Kardec parece que está, no caso, muito atento a uma figura de um Jesus histórico, mesmo em uma época como a dele, a do século XIX, que não se tinha substancialmente muitas informações sobre esse mesmo Jesus histórico. Ou seja, Kardec já tinha uma leitura muito interessante a respeito de Jesus. Ele não faz uma leitura moralista. Ele não faz uma leitura moralista. Claro que a moral vai entrar, a moral do Cristo vai entrar, mas ele não está, digamos assim, circunscrito a esse tipo de leitura. Ele consegue transcendê-la. Essa é a figura de um intelectual maiúsculo, eu acho. O Kardec é um intelectual maiúsculo. Tudo bem, gente? Tá claro ou não? Eu queria mostrar agora para vocês o que é o Espiritismo. É um livrinho precioso. O que é o Espiritismo? Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, o que é o Espiritismo. Ó, aqui, ó. Opa, aqui. Ah, aí. Tá pra ler? Tu não consegue ler aí ou não? E aí diz, ó, é, o que o Kardec propõe, hein? O Kardec diz assim, ó, lá no que é Espiritismo. Também até já hoje, muitos deles avançam que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez sejam desses grandes movimentos irresistíveis, ó, grandes movimentos que de tempos a tempos abalam as sociedades para transformá-las. Tá? Isso se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Ó, ideias novas chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, essas ideias revolucionárias, essas ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo, encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses. Então, a mensagem do Espiritismo é uma mensagem que vai encontrar resistência por parte de quem? De uma parte de poderosos que estão pautados pelo jogo dos interesses. É o Kardec dizendo. Pode ser ou não? Então, elas encontram obstáculos porque lutam contra os interesses. Quem mobilizam os interesses? Os poderosos de cada época. Tudo bem, não? Os poderosos se fazem atravessar pela manutenção dos seus privilégios. A manutenção dos privilégios significa a manutenção dos seus interesses particulares. Logo, uma mensagem revolucionária, ideias novas, que Kardec chama, essas ideias novas têm um propósito: revolucionar o mundo. Forçosamente, essas ideias encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses. E os interesses são estabelecidos pelos poderosos de cada época. Os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Ou seja, qual é a função do Espiritismo? Destruir, né? Destruir os horizontes de um mundo de interesses estabelecidos pelos poderosos. E aí, vocês acham que Kardec está propondo isso mesmo? Hein? Então, ó, os abusos que ela vem destruir. Lembra que Jesus também estava voltado contra os abusos da casta farisaica, dos sacerdotes? E o Espiritismo também, ó, ideias novas chamadas a revolucionar o mundo. Elas encontram obstáculos porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que essas ideias novas vêm destruir. Tudo bem, não? Tá bonitinho lá, hein? Você vê aí no Evangelho segundo o Espiritismo. E você vai lá no que é Espiritismo em francês, é exatamente isso. Hein? As ideias são chamadas a revolutionner, ó, revolutionner le monde. Revolucionar o mundo. Ideias novas, ó. Idées nouvelles. Appelées
a révolutionner le monde. Pode ser, não? Então, tá exatamente assim, ó, para transformar o mundo. Abalam as sociedades para transformá-las. Então, o que é abalar a sociedade para transformar? É exatamente a proposta que Kardec diz, né, que se vem a revolucionar o mundo. Ou seja, gente, segundo o que já foi lido, né, parcamente aqui, rapidamente, dá para se dizer que o Espiritismo está investido de um caráter revolucionário, consoante o título dessa nossa conversa? Hein? O caráter revolucionário do Espiritismo é plausível ou não? Fiquem à vontade. Tudo bem, não? Acho que o Kardec está propondo que sim. Tudo bem, não? Eu acho que o Kardec está propondo que sim. Vocês estão percebendo como o Espiritismo não está sendo bem lido no Brasil? Como essas coisas, no geral, minimamente aparecem? Sim ou não? Vocês veem isso aparecendo em alguma discussão de casa espírita? Olha a Ô, Carlos conversa Simões, histórica. Oi, fale, esse livro aí fale. se salvou da tradução da FEB? Então, esse que é Espiritismo aqui Hum. é da FEB. Esse aqui é da FEB. Esse aqui é da É, mas FEB. se comparando com o texto em francês, nesse parágrafo é 100% igual, né? Tá, isso tá bonito, eu acho também. Eu acho que nesse sentido tá sem reparos, né? Eu acho. Eu acho que é sem reparos aqui. Mas tudo bem, não? Tá aí no... Vocês têm aí o que é Espírito? Todo mundo tem os seus livrinhos aí, né? Hein, gente? O meu tá aqui, ó. Cadê o meu? Ai, cadê o meu? Ai, o meu tá tá aqui atrás, numa pilha. Peraí. Ó, o meu que é Espiritismo, ó. Tá aqui. Tudo bem, não? É isso mesmo, tá assim mesmo. Então tá aqui, a impotência dos detratores. A impotência dos detratores. Essa tradução do que é o Espiritismo foi feita quem fez essa tradução da FEB? Hein, gente? Fervilhão também? Não sei. Cadê? Não está aqui. Alguém tem aí o que é Espiritismo? Ah, não tem um tradutor aqui nesse Aqui livro. para mim, aqui para mim o tradutor foi Salvador Gentili. E como é que está no Salvador Gentili? É da FEB? É, é do Instituto de Fusão Espírita. Do ID. O Gentili é da ID. Como é que está Uhum. no texto do Salvador Gentili, por favor? Estou procurando aqui. Quer ver, ó? O meu é da Lake, o LAC. Da LAC, como é que tá, Miriam, por favor? Estou É tentando legal a achar a gente página. ver isso aí. Vou ver a Ó, página. impotência dos detratores. Da minha edição da FEB é na página 71. Quer ver, ó? Na 71. 29. Impotência dos O detratores, meu é página da FEB também, Carlos. também. Cadê? Abalam. Também. Aqui, ó. No da FEB tá assim, abala as sociedades para transformá-las. Abalam as É. sociedades para transformá-las. Isso se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. É, exatamente. É da FEB bonitinho aqui, que nem está no meu livrinho aqui. Pode ser? É muito importante a gente olhar essas traduções. Eu não vi como é que está no Salvador Gentili. Tá lá no capítulo primeiro. Capítulo primeiro. No quinto No título, Herculano está revolucionário também. isso, impotência dos detratores. Impotência dos detratores. Então tá bonitinho aí, pode ser não? Então, o caráter revolucionário, o Kardec requisita para o espiritismo. Então, a gente pode dizer com muita força, que o espiritismo se nutre dessa propensão, dessa vocação revolucionária? Segundo Kardec, sim, a gente está autorizado a dizer nessa direção, sim. Pode ser não? Então, o Kardec está propondo esse tipo de reflexão, que não é pouca coisa. Tudo bem, senhoras e senhores? Tranquilos até aí? Hein?
Eu queria ir no próximo. Vamos agora à Revista Espírita, agosto de 1863. Revista Espírita, agosto de 1863. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui é o quê? Está muito grande isso aqui tudo. Não, cadê? Agosto de 1863. Espera aí. Vamos achar isso aí. Cadê? Aqui, ó. Agosto de 1863. Revista Espírita. 307, página 307. Olha o que o Kardec diz, ó, na Revista Espírita de 1863. Ele está falando de um socialista que foi amigo dele, tudo bem? Não, ele tinha um Coloca amigo em socialista. exposição tá, Assim. Pode ser assim? Melhorou? beleza. Vamos lá, ó. Olha o que o Kardec diz. Ele está falando, tem o título desse texto, está na Revista Espírita de agosto de 1863, que ele fala de um espírita socialista, que é o Jean Renault, tudo bem, não? O Jean Renault, que inclusive foi amigo de Kardec, e depois de Kardec, depois que o Jean Renault morreu, o Jean Renault se comunica, inclusive, mediunicamente, e o Kardec faz publicar mensagens do Jean Renault, tudo bem, não? Então é uma figura importante do socialismo utópico da época. E ele vai dizer que o Jean Renault foi uma espécie de precursor do espiritismo, ou seja, as ideias socialistas do Jean Renault têm uma base de continuidade, de afirmação dentro do próprio espiritismo, tá claro ou não? Então é ele quem diz isso. É o Kardec falando aí a respeito do Jean Renault. Agora, é importante destacar o que está dito aqui, ó. Como todas as grandes ideias que revolucionaram o mundo, o espiritismo não despontou de súbito, germinou em mais de um cérebro, mostrou-se aqui e ali, pouco a pouco, como que para habituar os homens à ideia. Ó, o espiritismo, como todas as grandes ideias que revolucionaram o mundo. Logo, o espiritismo se investe de uma ideia capaz de abalar as estruturas, capaz de revolucionar o mundo. Tudo bem, não? Hein? Grandes ideias que revolucionaram o mundo. Então, não despontou de súbito, não eclodiu subitamente, né? Germinou em mais de um cérebro, mostrou-se aqui e ali pouco a pouco, como que para habituar os homens à ideia. Ou seja, é claro que o espiritismo é uma ideia que vai sofrer resistências. Nós precisamos digerir, pensar, refletir racionalmente, né, inteligir a mensagem que está proposta, tá claro ou não? Então, essas ideias revolucionárias, o Espiritismo as toma para si, inclusive, como todas as grandes ideias que revolucionaram o mundo. O Espiritismo não despontou de súbito, germinou em mais de um cérebro, mostrou-se aqui e ali, pouco a pouco, como que para habituar os homens à ideia. Então, o Espiritismo, de novo, num caráter revolucionário. Tudo bem, não? Até aqui. Agora eu vou para obras póstumas. Obras póstumas. Obras póstumas. Vamos às obras póstumas. Obras póstumas, eu quero mostrar para vocês a página 254. 254. Aqui, ó, 254. Diz o que o Kardec falando sobre o futuro do espiritismo. Olha o que o Kardec diz. O espiritismo é chamado a desempenhar um imenso papel na Terra.
ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres objeto de comércio e de tráfico vil. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Então, o que ele está propondo, hein? O futuro é um espírito que mandou essa mensagem para o Kardec. O espiritismo é chamado a desempenhar um imenso papel na Terra, reformará a legislação. Espera aí, para reformar a legislação, o espiritismo tem um papel político ou não? É essa a ideia. Para reformar a legislação, lembra que os espíritos nos falam na codificação que os espíritas precisam assumir o seu papel, né, de cidadania, com o propósito de reformar as instituições, as leis injustas. O Kardec nos fala disso em O Livro dos Espíritos. Os espíritos nos falam disso na codificação. E aqui vocês vão encontrar essa ideia, não? O espiritismo precisa criar mecanismos também políticos, no sentido de, né, produzir uma legislação o mais possível aclimatada ou imantada às leis divinas, às leis naturais. Tudo bem, não? Então, o futuro do espiritismo é um papel no exercício da cidadania capaz de revolucionar o mundo social, o mundo político, e não apenas um mundo moral de uma reforma íntima, individualista, como no geral se prega, né, no movimento espírita brasileiro. Lembram disso ou não? O movimento espírita brasileiro apagou o viés político do espiritismo, e o Kardec faz questão de marcá-lo, né? E propôs apenas um movimento de uma moral privada, em que o sujeito se alterando e o mundo iria se alterar também junto, não ou aos poucos. Não, o Kardec está dizendo, o sujeito tem que se alterar por dentro, mas ele também tem que alterar o mundo por fora. Ele precisa também agir na direção de produzir leis mais justas. Sobretudo aquelas leis injustas que são contrárias às leis divinas. Não, o que quer dizer lei injusta? Leis ainda humanas, interesseiras, que acabam por defender privilégios de alguns em prejuízo dos demais. Logo, as leis que não contemplam a todos são leis contrárias às leis divinas. E o Espiritismo propõe uma legislação o mais possível imantadas ou próximas ou sintonizadas com as leis divinas, que são as leis naturais, consoante a terceira parte do Livro dos Espíritos. Tudo bem, gente? Tá claro, não? E aí o Kardec diz mais, ó, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que o Kardec vai dizer. Evangelho segundo o Espiritismo. Cadê? Aqui, ó. Olha o que o Kardec diz. O Kardec diz, ó, o Espiritismo é toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos, né? Aí ele vai dizer, é toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. Ou seja, o espiritismo marcará uma nova era de uma revolução moral também, moral. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais. Olha o papel político. Isso é papel político. Notáveis modificações nas relações sociais. O Kardec faz questão de marcar aqui, ó, relações sociais. Contra o que ninguém poderá opor-se. Se for aclimatada
a uma justa posição com as leis divinas, ninguém poderá se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus. O que quer dizer nos desígnios de Deus? Inscritas nas leis naturais. Deu para entender ou não? Hein, gente? A ideia que o Kardec está propondo? E são resultado da lei do progresso. Lembra que o Espiritismo é uma doutrina progressista, evolutiva, né? Então, o progresso, que é, olha só, uma lei de Deus. A lei do progresso, que é uma lei de Deus. Tudo bem, não? Então, ele explica o que é a lei do progresso. Ele diz, é uma lei de Deus. Então, o Espiritismo precisa produzir essa revolução, segundo o que o Kardec diz, propõe. Essa revolução vai abrir ou marcar uma nova era para a humanidade. E quais os efeitos dessa nova era? Produzir inevitáveis modificações nas relações sociais. Tá claro isso ou não? E isso tudo porque está ajustada racionalmente, sobretudo racionalmente, à lei do progresso, que é uma lei de Deus. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Bem. Vocês estão quietinhos, eu estou com medo. Vocês estão muito quietinhos. Depois vai vir uma alavanche, uma avalanche aí de ideias aí. Pode ficar sossegado. Por favor, qualquer coisa grita aí, Gabriel. Pode ser? Agora, eu queria. É bom, né? A gente ir por partes, senão a gente está. Eu não quero atropelar, não. Eu quero que vocês amadureçam essas ideias que estão postas aí no texto. Se eu estou produzindo alguma leitura arbitrária, subvertendo o texto, porque é muito importante. Filosoficamente, a gente tem que ler o texto respeitando o que o autor propôs. Eu não quero produzir uma idiosincrasia, algo que me seja particular, avesso ao que o Kardec disse. Consoante eu já disse outras vezes, e eu faço questão de repetir, a nossa ideia de se pensar espiritismo, no meu caso, é de se pensar o espiritismo consoante a proposta vinda lá do século XIX com Kardec. Eu acho que a gente precisa dar conta do Kardec. Para concordar ou discordar, ok, tudo bem, eu acho também isso plausível. Mas para ver se está na base mesmo da ideia do que ele propôs ou se eu estou inventando alguma coisa. Né, Miriam? Vai que a gente está inventando coisa aqui. E aí é problemático, eu acho que aí é perigoso. Não está inventando, cara. Você está lendo direitinho. Tá no texto, né, Miriam? A Miriam é minha Tá no amiga, texto. ela fica Tá no fiscalizando. Tá no texto, tem que olhar se tá no texto. Tá no Pode texto. ser. Agora dá uma olhada na Revista Espírita de 1860. Na Revista Espírita de 1860, hein, gente? O Kardec, deixa eu ver se está aqui. Cadê? Aqui o Evangelho, página 25. O Evangelho do Kardec, página 66. Deixa eu ver como é que está no outro texto. 66. Vamos ver como é que está aqui, ó. Ó, isso aqui é a FEB, ó. Eu mostrei o Herculano, aqui é o Herculano, tá? E aqui é a FEB, ó. Tá vendo? Ó? É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Como é que está lá no Evangelho do Kardec no original, ó, página 31. Vamos ver como é que está o Kardec no original. Ó, é toda uma revolução moral. Ó. C'est une révolution morale. Certo? As consequências dessa revolução é o quê? Quais seriam as consequências dessa revolução? Hein, gente? Quais as consequências dessa revolução? Produzir Mudanças nas estruturas, né? mudança nas estruturas sociais, ó. Rapport social. Pode ser, não? De inevitáveis modificações, ó. Então, o Kardec realmente disse isso, está proposto isso, ó. Uma estrutura, uma nova era, né? Relações sociais, ó. Rapport social. Então, tá lá, ó. Mudanças nas relações sociais. Mudanças, alterações nevrálgicas, superlativas, estruturais, capazes de inaugurar uma nova era
da humanidade. E é isso que me causa perturbação, ô Miriam, porque o espiritismo com essa potência de mensagem, e o que que o movimento espírita brasileiro fez? Apagou a potência da mensagem do texto de Kardec. Apagou a Eu- potência dessa mensagem. um- uns meses atrás, sei lá, o ano passado, atrás, eu fiz a mesma pergunta, que eu não entendia por que que isso tinha acontecido. Não, é de Foi, doer. por que foi apagado esse lado do espiritismo? É de doer. É o movimento religioso, né, que acabou preponderando, da Ah, FEB, a gente sabe. Vocês já viram essa eu conversa, não não só sei minha? se é só um movimento religioso, acho que tem coisa a mais aí. É capaz também, viu, Miriam? Não é só isso, talvez, eu concordo. O Mas acho que religioso, depois. o religioso, eu acho que inevitavelmente, se fosse um movimento religioso autêntico, inevitavelmente ia cair nesse Jesus histórico a favor da minoria, etc. e tal, entendeu? É, Inevitavelmente ia ter que chegar aí. Mas não foi assim. Caiu, é um movimento religioso que não tem nem fundamento, não tem força, é muito sim. superficial. E que acabou sendo a leitura dominante. O movimento Pois é, espírita pois é, brasileiro, pois é. dominantemente, faz a leitura religiosa do espiritismo. E o Kardec parece que ele não está nessa. Ele está numa outra pauta. Ele não está propondo esse tipo Sim. de leitura religiosa. Tudo bem, não? Por Então isso que eu é acho que triste cairia pensar aí, isso. entendeu? Sim, Inevitavelmente, se fosse lido de acordo, ia cair sim. nesse Jesus. Mas esse Jesus, como você falou, ele é evitado. Ele é Ele é absolutamente escanteado, né? escanteado, esquecido. Negligenciado. Então, olha o que é importante. Isso está tudo acessível nos textos do Kardec. E, no geral, ninguém fala disso. Então, isso é muito triste, porque acabam propondo um Kardec que foi cooptado numa esterilização da sua mensagem. É isso que me dói. Você coopta um autor grandioso, que foi o Kardec falando de um Jesus revolucionário, o Kardec falando de um espiritismo revolucionário, usando a palavra com toda a sua relevância semântica. E o que aconteceu? Eles doutrinaram a mensagem de Kardec. Doutrinaram no sentido de cooptaram mesmo essa mensagem e produziram um apagamento disso. Então eu acho isso muito triste. Eu acho isso muito triste. Olha lá o que está na Revista Espírita de outubro de 1860, né? 1860, a Revista Espírita. Diz lá: compreendeis todos, pelo que tendes sob os olhos e pelo que sentis em vós mesmos, que dia virá em que o Espiritismo deverá exercer uma imensa influência sobre a estrutura social. Olha o que está posto, ó. Uma imensa influência sobre a estrutura social. E o que que a gente vê hoje? Quando você acaba apelando só pela via religiosa, você esteriliza essa potência de modificação de estrutura social. E aí o espiritismo vira um conjunto de alienantes e de alienados. Bem, a gente está vivendo uma época do movimento espírita brasileiro, sobretudo de personas, inclusive, né, de destaque, de visibilidade no nosso próprio movimento, que alienou totalmente a experiência. Tudo bem, não? Então, hoje o nosso movimento espírita é alienante e é alienado totalmente. Perdeu esse caráter revolucionário embutido na sua mensagem primeva, na sua mensagem original. Tudo bem, não? Triste de nós outros, tá claro, não? Ó, então, é toda uma revolução, tá bom? O que mais? Eu vou mostrar agora a Revista Espírita de 1863. Vou voltar lá na Revista Espírita de 1863. Vamos lá. Tá aqui, ó. Revista Espírita de 1863. Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó.
A Revista Espírita de 1863 diz agora o Kardec. Hein? Diz agora o Kardec. Olha o que ele diz, ó. Cada coisa, aliás, deve vir a seu tempo, e toda planta deve germinar e crescer antes de atingir o seu completo desenvolvimento. Na política, acontece a mesma coisa. Não há revolução que não tenha sido demoradamente elaborada. E quem quer que, guiado pela experiência e pelo estudo do passado, o que é guiado pela experiência e pelo estudo do passado? É memória histórica. Memória histórica. Ou seja, a gente precisa estudar história. Saber os eventos do passado. Ser intelectual é alguém dotado de memória histórica. Ou seja, nós não somos ingênuos. Temos de ter uma visão, uma perspectivação crítica. É isso que o Kardec está dizendo. Ó. E aí ele fala, na política acontece a mesma coisa. Então, o Espiritismo não fala de política. Você não vê vários falando assim na Casa Espírita? É Kardec isso aqui. Na política. É Kardec falando. Não é o Carlos que está pondo na boca do Kardec a palavra política. É ele mesmo propondo. Ó. Na política acontece a mesma coisa. Não há revolução que não tenha sido demoradamente elaborada. E quem quer que, guiado pela experiência e pelo estudo do passado, siga atentamente essas preliminares, pode, quase infalivelmente, sem ser profeta, prever-lhe o desenlace. Então, a revolução do Kardec fala em revolução política, inclusive. É revolução política. Está aí com todas as letras, no mesmo período, inclusive. Tudo bem, pessoas? Tem Talvez, sentido? Fale. talvez uma parte do movimento espírita esteja agora mais fortemente desperto para esse lado. Entendeu? Então, quando eu leio ali, que não tenha sido demoradamente elaborada, então, se agora, nesse momento, não sei lá com Kardec na França, lá eu acredito que talvez fosse até melhor elaborado, porque ele estava lá presente, né? Sim. Mas o fato de assim, não tenha sido demoradamente elaborada, e se uma parte do movimento espírita está indo por esse caminho, talvez agora as coisas comecem a andar, porque mais pessoas vão se tornar conscientes desse caminho, entendeu? Isso, E mas eu acho que ainda assim, no momento, muitos espíritos não são conscientes desse caminho, sim. entendeu? Desse E, lado da doutrina. e é um lado que foi como que colocado no escuro mesmo. Todo mundo colocou sombra sobre isso e ninguém Porque fala disso. numa casa espírita, e eu não tenho muita experiência, eu conheci pouquíssimas até, não se fala sobre isso porque o motivo, a razão que se dá é para não criar polêmica dentro de uma Então, sala, mas entendeu? a questão é que o Kardec era um polemista, né? Sim, mas Sabe? você sabe como é que pode acontecer uma polêmica dentro de uma sala, né? Pode Sim. tomar um rumo que não vai dar muito certo. Não que eu não defenda, eu defendo, mas é difícil, entendeu? Teria que ter Então, eu acho que a gente tem que pensar de que modo, né, de que maneira essa face do espiritismo que foi tão posta à margem, ela pode vir a produzir em nós a consciência mesmo, e eu acho que o NEF tem esse papel, de pensar a filosofia política proposta nesse discurso. Ou seja, sim, a gente precisa dar conta disso, a gente precisa pensar essas coisas. Então, tem gente que fala assim, agora está surgindo uma ala dentro do espiritismo que quer trazer a política para dentro da conversa espírita. Mas não é uma ala que está surgindo agora. Isso está lá no Kardec, isso está lá no Herculano, isso, né, hein, gente? Isso está lá no Maurice Lachatre, isso está no Eusínio Lavini, isso está no Cosme Marinho, isso está no Humberto Mariotti, isso está no Deolindo Amorim, isso está, entendeu? Isso tem grandes nomes do Espiritismo, que no geral foram negligenciados pela FEB. Por que a FEB nunca publicou um livro do Herculano Pires? Está lá no Leon Denis. Está lá no Leon Denis.
Percebe ou não? Então, essa discussão, eu acho, ô Miriam, que ela também tem um grau de muita intenção. De muita intenção. Você Sim, eu pega lá o também acho, livro eu Conduta concordo. Espírita. Eu Você pega o livro. concordo. Você pega, por exemplo, um livro Conduta Espírita, lá do Chico e Valdo Vieira. É o Valdo Vieira que psicografa o Conduta Espírita. Hein? Ele manda simplesmente não tocar nesse assunto em casa espírita. Eu falo, com que autoridade ele diz isso? Nenhuma. É o André Luiz falando isso através do Valdo Vieira. Mas o Espiritismo propõe. A gente precisa pensar essas coisas. Uma ideia capaz de produzir e de minar as estruturas dos interesses dominantes, uma ideia que tende a produzir abertura para uma era nova, com o seu caráter revolucionário, e o termo está aqui, gente, ó. Eu não estou inventando, o termo está aqui, ó. Revolução, ó. Certo? É o Kardec falando disso. Esse é o Carlos. Ah, o Carlos é um perturbado. Até sou mesmo, inclusive. Mas aqui é o Kardec que está falando, não sou eu, não. Eu só estou lendo o que ele está propondo. Certo? Então, E, no geral, o que se faz? Apaga-se por completo. E aí o Kardec vem aqui, ó, e vai citar um monte de gente boa. Fourier, socialista utópico. Jean Renaud, socialista utópico. Aqueles que estão propondo ideias revolucionárias na época do século XIX, no caso, em que o Espiritismo se inscreve. Por isso que é importante se pensar a filosofia espírita ocupada disso. O Kardec nos fala, a filosofia espírita vai ter que deduzir desse universo revolucionário consequências morais. A pois é, filosofia... cara. Acontece que poucas pessoas dentro do centro espírita, por exemplo, quando você fala em política, eles não vão pensar que é essa política, filosofia política, ou filosofia espírita que engloba a política, que discute questões sociais. Vão do lado da outra política que não tem nada a ver com essa. Sim, a Da, política da partidária. politicagem, entendeu? Política partidária. Sim. E aí E eu já falei não aqui, consegue chegar aí, entendeu? Você não consegue fazer com que a pessoa... Filosofia espírita, para eles, não sabe. Ciência espírita não sabe o que é, filosofia sim, espírita menos ainda, entendeu? claro. E fica difícil. E você, se ainda não soubessem e procurassem saber, ou pelo menos ouvir, é uma coisa. Acontece que muitos nem querem ouvir, porque acham que não faz parte do espiritismo, entendeu? Sim. É uma lástima, eu diria. É É uma uma lástima. lástima. É É uma uma lástima. lástima. A gente está pegando uma riqueza desse tipo, uma riqueza revolucionária desse tipo, e negligenciando completamente. Sim. Completamente. Olha a questão 781 de Livro dos Espíritos. Ó. Olha o comentário que o Kardec faz na questão 781A, em que ele diz assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. Ou seja, o progresso é inerente a nós outros enquanto natureza. E é inerente ao próprio desenvolvimento das ideias espíritas. O espiritismo é progressista, o Kardec diz. É uma doutrina progressiva e progressista. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva. Olha a ideia do progresso. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada. Uns podem atrapalhar, ser pedras no caminho, porém não anulada por leis humanas más. O que a gente faz com leis humanas más? A gente modifica essas leis. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, com o que? Com o progresso, diz o Kardec. Olha o que a gente tem que fazer com as leis humanas más. Olha o caráter revolucionário do Espiritismo. Despedaçá-las. Despedaçar mesmo, destruir mesmo as leis humanas más, juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Olha que interessante. Quem retardar o passo do progresso, os poderosos que querem a manutenção dos seus interesses, através de leis que beneficiam e privilegiam a poucos, o que a gente tem que fazer com essas leis? Despedaçá-las, superá-las mesmo. Olha o Kardec propondo uma ideia fundamentalmente revolucionária. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis
em concordância com a justiça divina. Tá vendo aqui, ó? Até que o homem tenha posto suas leis, ou seja, transformar as leis más em leis, né? Em concordância com a justiça divina. E o que quer dizer uma lei em concordância com a justiça? É a ideia dos socialistas utópicos do século XIX. Os socialistas utópicos propunham isso, em concordância com a justiça, que quer que todos participem do bem. Ó, é democracia. Todos participem do bem. E não há vigência de leis feitas pelo forte em prejuízo do fraco. Ó, e não leis feitas pelo forte em prejuízo do povo. Ou seja, Kardec nos fala de lutas de classe, senhoras e senhores. Leis feitas pelos fortes são privilégios que defendem a classe dominante. É em prejuízo dos proletários, dos pobres, dos pitochói, como dizia Jesus. Ou seja, olha como isso está absolutamente ajustado com a mensagem de Jesus. Jesus falava isso à sua época, por isso que ele foi um subversivo, perseguido, preso, torturado e morto. Ele foi morto por isso. E o Espiritismo está seguindo a linha proposta por Jesus. Então, o Espiritismo fala do quê? As leis humanas negativas merecem ser despedaçadas. Olha o caráter revolucionário. E o verbo é forte, né, gente? Despedaçar. Leis humanas más têm que ser despedaçadas. Assim será até que o homem tenha posto as suas leis em concordância com a justiça divina. Ideia de justiça, noção política. Que quer que todos participem do bem, ou seja, não seja leis feitas para interesses de privados, ou de particulares, ou de poucos. Leis que atendam todos no bem, todos participando do bem. E não a vigência de leis feitas pelo forte em prejuízo do fraco. O Kardec está falando de luta de classes. É isso que ele está dizendo, fundamentalmente. Não dá para fazer outro tipo de leitura. Desculpem, não dá, não é possível. É o Kardec que está propondo isso. Tá claro isso ou não? Hein, gente? Tudo bem até aqui? Hein? Agora, ele continua, o Kardec, ele continua. Vamos à Gênese. A Gênese, capítulo 18. Está aqui, ó. A Gênese, capítulo 18. Página 360. 360. Ó. 360. Olha o Kardec. O Kardec, lá na página 18, em 360, ele diz assim, ó, uma certa necessidade de mudança traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Então, o que Kardec está propondo? Ele está falando que as revoluções sociais são necessárias. Tudo bem, não? Há uma necessidade de mudança. Ó. Necessidade de mudança. Traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem a sua periodicidade. Ou seja, na obra de Kardec está prevista como necessárias as revoluções sociais. Ou seja, se estamos diante de uma ordem justa, precisamos subverter essa ordem justa. Se estamos diante de uma ordem justa, diz-nos o Kardec, há uma necessidade de mudança, traduzida por atos, atenção, ação, ó, ação, atos, que levam às revoluções sociais. Então, o Kardec está propondo o quê? Precisamos intervir no mundo. O mundo está injusto? Precisamos intervir no mundo. Então é legal, vamos lá, vamos servir sopa, eu acho que é importante, já falamos disso. Vamos lá, servir sopa. Só que eu preciso entender o que leva alguém a estar numa sujeição a ponto de precisar de um prato de sopa. A gente precisa atingir as bases da pobreza e não ficar só
atendendo o efeito da pobreza, que é servir sopa. Você tem que buscar a causa que leva alguém a pegar fila numa casa espírita para pegar um prato de sopa. Porque se a gente não atingir a causa, a gente vai passar a vida toda servindo sopa. Precisamos sonhar com um espiritismo que não tenha mais fila de necessitados por sopa. Um mundo que seja justo, em que todos sejam atendidos nas suas necessidades primaciais. É esse mundo justo que a gente quer alcançar. Percebe ou não? Foi isso que eu falei da vez passada, não foi? Se a gente está numa casa com goteira, se você só ficar enxugando a goteira do chão, você está agindo sobre o efeito. Se eu não olhar para cima e perceber de onde está vindo essa goteira não vai parar nunca. Toda vez que chove, eu vou estar diante do mesmo problema. Então tem que ir à causa do problema para resolver. E a causa do problema é o quê? Agir na direção de revoluções sociais, a fim de se produzir um novo horizonte de uma vida de justiça divina. A justiça, né, a vontade de Deus feita tanto no céu quanto na terra. Não é assim que está proposto lá no Pai Nosso de Jesus? Que a vontade de Deus seja feita tanto no céu quanto na terra. Então vamos precisar fazer por onde que essa justiça divina se faça também na terra. Tá claro ou não? Porque qual é a vida que importa, hein, gente? A vida de encarnado ou a vida desencarnado? Qual é a vida que mais importa? Hein? A vida quando você está encarnado ou quando você está desencarnado? Qual é a As mais duas. importante? As duas. As Desencarnado. duas. As duas. As duas. Qual é a vida mais importante para agora, para o meu caso? É essa aqui que eu estou vivendo. Eu estou encarnado, eu preciso. Entendeu? Não? É onde eu estou passando. Então, se a gente está no corpo e daqui a pouco fora do corpo e depois volta para o corpo, as duas são importantes. Porque é por onde eu estou atravessando. Você é o mesmo ser aqui ou lá, então as duas são importantes. Exatamente. Então, tanto no céu quanto na terra. Que a vontade de Deus seja feita tanto no céu quanto na terra. Porque tem muito espírita também que fala assim: não, aguenta tudo bonitinho, quietinho. O mundo está injusto, fica quietinho. Tenha paciência, como diz Emmanuel, né? Aguenta tudo na paciência e no silêncio. Porque Emmanuel é uma alienação também, né? Porque ele propõe o tempo inteiro uma resignação passiva, né? E o Kardec está propondo outra coisa. O Kardec está propondo outra coisa. A gente precisa revolucionar todos os lugares, seja no céu ou na terra. Então, isso é muito importante de ser pensado também. Tudo bem, não? Tem a Revista Espírita de 1868. Vamos lá. Revista Espírita de 1868. Hein, gente? Uma necessidade de mudança. Uma necessidade de mudança. Traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede o bem, têm sua periodicidade. É aquilo que o Kardec disse lá, hein, gente? O Kardec disse lá na Gênese, ele replicou isso na revista de 1868. É a mesma coisa. Tudo bem? É essa a ideia. Então, essa necessidade de mudança precisa ser estabelecida, e ser estabelecida de que modo? Ser estabelecida através de ações, atos que levam às revoluções sociais, que também tem a sua periodicidade. Tudo bem, não? Agora, vamos às obras póstumas. Obras póstumas. Obras póstumas, deixa eu ver aqui, página 204. 104. Ó, 204. Vou fazer uma pergunta. Nós sabemos fazer essas revoluções sociais? O Kardec vai propor que vai ser por via de muito acerto e erro. A gente vai errar a mão também. Pois O Kardec é. vai dizer, a gente vai errar. Ele vai dizer isso depois à frente. Ele vai dizer, a gente vai errar a mão muitas vezes. Mas é a questão de... A via, ela é dialética. A gente vai aprender com os erros e com os acertos. É o que nós Sendo a fazemos via o tempo todo, dialética... né? É o que nós fazemos o É, tempo todo. sim. Então, a Mas, gente vai errar a mão. A gente está ajustando o caminho. A gente não sim, tem a coisa toda pronta, estabelecida. Então, a gente vai ter que ver como é que as coisas funcionam. Mas a necessidade do progresso, ninguém vai poder subverter ou retardar. Muitos podem retardar o passo, né? Pedras de tropeço. Então,
temos o escândalo, mas ai por onde venha ou por quem venha esse escândalo. Quem atrapalha, né? Jesus falava, né? Quem comigo não soma, divide. Então a gente precisa somar, né? Olha o que o Kardec diz lá nas obras póstumas. Olha o que o Kardec diz lá nas obras póstumas. Ele diz assim, ó: a luta se empenha entre os que querem tomar e os que querem reter. Quem é os que querem tomar? E os que querem reter? Aquele que está sem e quer participar de alguma coisa. Certo ou não? Aqueles que estão em necessidade. Os que querem reter são aqueles que acumulam. Essa é uma lógica capitalista, né? Os que estão alijados do processo, os que estão, né? Daí um conflito que se prolonga às vezes por séculos. Ó, luta de classes. Kardec nos fala de lutas de classes. Afinal, um equilíbrio fictício se estabelece a qualquer coisa de melhor. Sente-se, porém, que as bases sociais não estão sólidas. Ou seja, no mundo em que ainda predomina a injustiça, as bases sociais não estão sólidas. A cada passo, o solo treme. Por isso que ainda não reinou a liberdade. E olha o que o Kardec fala: a igualdade. É um mundo injusto. Ou seja, enquanto o mundo não for justo, as bases ainda não estão sólidas. Logo, sentidos revolucionários vão fazer o solo tremer. Percebe ou não? Olha o que o Kardec está dizendo. Ó. Por isso que ainda não reinou a liberdade e a igualdade. Tudo bem? Então é importante que o Kardec propõe, nesse sentido, que precisamos constituir bases sólidas. E qual é a base sólida? A base sólida é quando a liberdade e a igualdade estiverem previstas. E aí, temos uma filosofia política no Espiritismo, senhoras e senhores? É essa a ideia que eu quero provocar em vocês. Nós temos uma filosofia política no Espiritismo. E que, no geral, pouco se fala a esse respeito. Claro, não. Ou quase nada se fala a esse respeito. Então, a gente precisa dar conta disso. Tudo bem ou não? Hein? Eu quero mostrar aqui, por último, a Revista Espírita de 1858. Olha o que o Kardec fala na Revista Espírita de 1858. É a Revista Espírita de março de 1858. E aí eu fecho a nossa conversa. Se numa tal sociedade dominar o elemento impuro, este aniquilará o outro. Caso contrário, os menos maus procurarão destruir seus adversários. Em todos os casos, haverá luta sangrenta de extermínio. Olha o erro, tá vendo o que você estava perguntando, Miriam? A gente está aprendendo, vai ter equívoco aí. Ele sabe que vai ter muito desgaste, tentativa e erro, porque os dois são dois elementos que têm interesses opostos. A classe desvalida e a classe dominante. Interesses opostos. Kardec está falando de luta de classes. Para proteger os bens e as pessoas são necessárias leis. Olha o papel político. Essas leis serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. É o que acontece no mundo injusto. No mundo injusto, as leis são ditadas para atendimento de uma classe dominante e não pela justiça. E é o forte que as fará em prejuízo do fraco. É o que acontece hoje. Deu para entender, não? Então você vai ver essa ideia sendo proposta. No mundo injusto, a classe dominante, através dos lobbies, né, nos ambientes políticos, ditam as leis que atendem aos seus interesses, em prejuízo da maioria, em prejuízo dos fracos. Percebe, não? Olha que é o mesmo discurso que Jesus fez à sua época, né, quando falava dos pitochói, dos pobres. E bem-aventurados os pobres, ai de vós ricos. Lembra disso, Kardec? O Jesus falava a mesma coisa. Aí ele diz: suponhamos agora um mundo onde entre os elementos maus que acabamos de ver se encontrem alguns de segunda ordem. No meio da perversidade veremos aparecer então algumas virtudes. Se estiver em minoria, os bons serão vítimas dos maus. Então, os bons em minoria serão vítimas dos maus. É uma questão de representatividade. Precisamos fortalecer o quê? A democracia. A democracia. Para que os bons possam, em maioria,
fazer valer algo que seja acessível a todos, e não a uma casta de privilegiados. Porém, à medida que aumente a sua preponderância, ou seja, a preponderância dos bons, a legislação será mais humana, mais equitativa e para todos. Isso aqui é forte. A caridade cristã, lembra que a caridade é uma moral social, que nós falamos de uma outra vez? A caridade, no sentido espírita, é uma moral social, e uma moral social que atenda a todos, para todos, e não para uma casta de privilegiados. Então, quando alcançarmos a preponderância dos bons, não sendo mais vítimas dos maus, que são os interesseiros, né? A legislação, o que é a legislação? A vida política, a vida da polis. É texto político mesmo, Kardec. Será mais humana, mais justa, ó, equitativa e para todos. Lembra que os espíritos diziam que numa sociedade em que se morre de fome, essa sociedade está doente? Lembram disso ou não? E aí vem o Kardec na questão 783. E eu fecho a nossa conversa. Vou fechar aqui com o Kardec na questão. O Kardec pergunta: segue sempre a marcha progressiva e lenta ao aperfeiçoamento da humanidade? Ó, falando de progresso. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico e moral que o transforma. Tá vendo? Ó, olha a revolução aqui, o sentido revolucionário. Aí o Kardec comenta, ó, o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque ele tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. E olha o Kardec agora, ó. As revoluções morais, como as revoluções sociais, ele está dizendo as duas, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado. O que é esse carunchoso edifício do passado? São as modulações de leis injustas e engessadas que beneficiam a poucos. O carunchoso edifício passado é um pensamento conservador. O espiritismo é progressista, porque o espiritismo opera pela ideia de transformação. O espiritismo é progressivo. Percebe ou não? Ó, é progresso. Então, por que encontrar conservadores dentro do movimento espírita? E é o que a gente mais vê. Espíritos conservadores. O que é conservar? É manter tal e qual o mundo como ele está. E o mundo tal e qual como ele está é justo? Não. O mundo tal e qual como está é legal? Não. O mundo tal e qual como está atende a todos? Não. Atende a uma casta de privilegiados em que o forte prepondera em detrimento do fraco, como dizia o Kardec. Percebe ou não? Então, precisamos fazer desmoronar, ó, revolução, o carunchoso edifício do passado, porque deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Quais são as necessidades novas e as novas aspirações? Esse sentido progressivo, que faz com que a sociedade precise conquistar novos patamares, em que a maioria esteja prevista e sendo atendida. Enquanto vivermos numa sociedade em que haja pessoas passando fome, lembram disso ou não? Os espíritos falando a esse respeito? Hein? Numa sociedade em que domine a lei de Cristo, não pode existir gente passando fome. Então, é essa ideia que o Kardec está propondo. Tá claro isso ou não? Hein, gente? Pessoas, eu teria mais para falar. Eu posso continuar depois, numa outra vez. Eu queria depois recuperar com vocês uma noção que o Kardec propõe, que é a de pensar a metáfora da tempestade. Temos lá vários textos do Kardec pensando uma metáfora sobre a tempestade. E eu acho que é legal a gente tentar pensar de que maneira ele está propondo essa metáfora. Tudo bem? Na metáfora da tempestade. Tem um outro, dos tantos textos que eu queria trazer para vocês, eu não cheguei na metade, esse é o problema. Eu teria mais textos para trazer do Kardec.
Então teria que ser na próxima vez. Acho que eu vou fazer uma dessa de o caráter revolucionário, eu vou fazer uma parte 2 na outra vez, pode ser? Para a gente falar dessa metáfora da tempestade que o Kardec propõe. E aí eu gostaria muitíssimo que vocês fossem honestos comigo. Turma, tudo isso está em Kardec, tudo bem para vocês ou não? Tem sentido isso ou não? Porque às vezes eu posso estar falando coisa e forçando o Kardec numa direção que não seja a nossa. Eu quero pensar isso. Eu li Kardec com vocês, eu queria que vocês tivessem ciência disso. Eu estou lendo Kardec o tempo todo. O NEF Perfeito. é a pauta de Kardec, pelo menos a minha. A minha tem sido Eu essa. queria perguntar uma coisa, pode ser? Fale, Edson, por favor. Então, não, lendo o livro O Reino, O Sentido da Vida, biografia do Herculano Pires, o Centro Espírita, além de parte de Kardec, pelo que você falou, deu a entender que essa revolução a gente tem que trabalhar para melhorar as leis, algumas coisas, mas me parece que Herculano Pires e Allan Kardec deixam bem claro que não se deve levar a política ao centro espírita. Ele deixa muitíssimo claro. Agora eu pergunto, essa política que ele está se referindo seria a política partidária? Eu acho que é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente. Não se deve levar questiúnculas de disputas político-partidárias para a casa espírita. Hum. Não se deve, de modo nenhum. Eu acho que esse não é o nosso horizonte. Tudo bem, não. Levar questiúnculas de disputas político-partidárias, isso não é, eu acho, adequado e nem pertinente à ideia espírita. Agora, as questões filosóficas de uma filosofia política que estão na pauta de O Livro dos Espíritos, em A Gênesis, no Evangelho, né? Todos esses textos citados, Edson, essas pautas estão lá dadas. Então, se discute política? Sim, porque nós não somos alienados. Nós somos seres da polis. É aquela ideia do Aristóteles. É a ideia do Aristóteles que está proposta. Nós somos zoon politikon. Nós somos animais políticos. É a nossa natureza. A nossa natureza é de sermos animais políticos. Então essa discussão nunca vai se ausentar. O Espiritismo discute política? Sim. O Espiritismo tem uma visão sobre escravidão? Sim. O Espiritismo tem uma visão sobre aborto? Sim. O Espiritismo tem uma visão sobre minorias sociais? Sim. O Espiritismo tem uma visão sobre a classe dominante? Sim. O Espiritismo tem uma visão sobre fome? Sim. O Espiritismo tem uma visão sobre exclusão? Sim. Tudo isso é visão política. Ela não se ausenta da nossa discussão e nem deve se ausentar. Agora, discussões, digamos assim, do varejo, essa discussão assim no sentido de pensar disputas políticas do Tipo time A contra candidato, o né? time do time A contra o time B, aí eu acho que não é legal. Tudo bem, não. Mas posicionamentos políticos, os espíritas têm, o Kardec tinha, e acho que é importante que tenhamos. É Então, mas eu importante que acho tenhamos. eu acho que não é muito difícil resolver isso se houvesse uma criação, por exemplo, nós somos praticamente, como você disse, uns 10 milhões de espírita no Brasil, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui lembra daquele projeto Ficha Limpa para políticos, né? Uma pessoa, um senhor, tentou fazer, eu estava na Paulista, começou ali todo aquele processo e conseguiram, acho que 1 milhão ou 2 milhões de assinaturas e mandou para o Congresso e eles tiveram que votar, porque isso está dentro da Constituição. O grupo faz um levantamento, então acho que os centros espíritas em conjunto poderia criar leis que favorecesse as pessoas e e mandasse para Brasília, se tiver 1 milhão ou 2 milhões de pessoas assinando, vai conseguir ser pelo menos posto em pauta e depois trabalhar no sentido de envolver a sociedade naquela ideia, naquele pensamento. Eu creio que esse é um caminho muito mais fácil para se envolver com a política de forma mais lógica, mais racional, né? Mas é aquela questão que a Miriam falou, a gente vai amadurecer aos poucos com tentativa e erro. É importante que o amadurecimento dessa conversa se dê entre nós numa pauta de civilidade, de respeito, de abertura para a discordância, percebe não?
percebendo que tudo isso faz parte do nosso campo de reflexão filosófica. A base filosófica de uma filosofia política espírita não pode ser posta à margem, não pode ser negligenciada. O Kardec propôs isso, estamos aqui na pauta do Kardec para validar isso, e é importante que essa noção social, progressista, envolvente, de se ocupar, sobretudo, de um discurso de justiça social, e essa ideia que o Kardec propõe, ela tem de vir à tona. E tu não é um discurso que surgiu. Eu já vi muita gente falando aqui, falando assim: olha, essa conversa política sobre espiritismo, agora tem um movimento de gente aí que está começando a propor isso. Não, gente. O Herculano Pires fazia isso. O Texto Reino. Cosme Marinho fazia isso. Humberto Mariotti fazia isso. Eusínio Lavini fazia isso. Leon Denis fazia isso. Kardec fazia. Então não é que surgiu agora. Eu discordo quando falar, está surgindo agora. Agora nada. É que essa gente toda foi silenciada. Não é que não está surgindo agora, não. Essa conversa já existe há muito tempo, só que escantearam esses nomes todos. O Herculano Pires sempre foi persona não grata dentro do movimento espírita brasileiro. Sempre foi persona não grata. Ninguém, né? Se o Herculano Pires teve que fazer jeito de criar uma editora para publicar os seus livros. Porque as grandes editoras espíritas que estavam por aí nunca olharam com atenção para a obra do Herculano. Até que surge a Paideia e começa a publicar os livros do Herculano. Você percebe que o Herculano não tem livro nenhum publicado pela FEB e etc. Então, a gente percebe que isso é intencional. Tá certo ou não? Então, Então, não é aquele um trabalho movimento que que você está fez, surgindo agora. aqueles trabalhos anteriores que eu assisti, eu achei muito interessante, porque você colocou de forma brilhante toda a questão de Kardec, parte também de Herculano Pires e da filosofia, né, em relação a, a sociedade como um todo, né? Agora, a pergunta, por quê? Ou melhor, será que a gente deveria dispensar o pensamento de Karl Marx, já que o Espiritismo tem todas as soluções para a, a questão social? Por que que muitos, principalmente o espírita à esquerda, tenta levar a ideia de Karl Marx para o espírita entender o que seria a sociedade ideal? Se o Espiritismo, como você bem demonstrou, ele traz tudo que é aquilo que a gente precisa para uma sociedade justa e perfeita. Eu penso o Marx como o principal leitor do capitalismo do século XIX. Ele é o principal, sabe, analista desse modelo do capitalismo do século XIX. E eu acho que ele é imprescindível por esse prisma. Só que, obviamente, há pontos em que o espiritismo não se coaduna completamente ao que está proposto no Marx. Mesmo porque o Kardec morre numa época em que ainda não havia o Capital. O Capital do Marx vai ser publicado mais ou menos por essa época, e não havia tempo hábil de o Kardec ter lido o Capital. Há outros textos do Marx que estavam pululando. A maioria dos textos significativos do Marx só vem a ser conhecidos mesmo no século XX. Então, a gente exigir que o Kardec conhecesse Marx, mesmo estando numa mesma época do Marx, eu acho meio forçar a barra, percebe ou não? Mas há vários pontos de ajuste. Há outros pontos não tanto assim, percebe ou não? Mas é que o modelo conservador tende a demonizar a figura do Marx de um modo totalmente acrítico, de um modo absolutamente passivo, de um modo absolutamente alienante. Então, eu acho que a leitura do Marx é uma leitura que eu acho que nos interessa também. Mas a perspectiva do Marx, claro, ele era um materialista fundamental. Ele era uma leitura materialista. Eu acho que, nesse sentido, o Espiritismo tende a se beneficiar da leitura materialista do Marx, mas dá para abrir para mais coisas. Acho que o Espiritismo tem uma ideia do horizonte do espírito que o Marx não tinha, ou que o Marx não considerava, não pensava nessa direção. Pode ser? Mas é importante pensar o Marx, sim. O Marx eu acho que é uma figura fundamental. Fale, Gabriel. Então, eu vou dizendo já que eu sou um otimista na crença da lei do progresso e da evolução, né? Mas eu sou pessimista no quadro atual que nós estamos vivendo, né? Mais ou menos pelo que a Miriam falou,
eh, falar de política espírita hoje é uma ótima utopia, na realidade das casas espíritas e do nível cultural do povo, né? Porque vai cair na política atual. Eu lembro até Mas, daquela música da Elis Regina, que ela fala assim: eles venceram e os sinais estão fechados para nós que somos jovens. Né? Essa música tem muito significado político, né? sim, Então, ó, lembrando que no governo Getúlio Vargas havia uma perseguição a religiões diferentes da católica, e entre elas estavam as espíritas, né? Umbanda e Candomblé e o próprio espiritismo, e teve assessores militares espíritas que orientaram o Congresso Brasileiro e Getúlio Vargas na época que o espiritismo montado no Brasil não ia representar perigo nenhum para o poder. Então já começa do poder político hoje instituído na história do país, né? Fora que esses líderes da federação também tinham contatos com esses políticos, né? Essa revolução espírita, infelizmente, ela está muito longe, né, das casas espíritas, né? A ponto de eu estar em 4 grupos de espíritas, né, de casas espíritas, e ó, muitas pessoas colocam teorias da conspiração, colocam os vídeos do Brasil Paralelo, que é de arrepiar, Carlos. sim, É de sim, é de arrepiar, doer, é de doer. entendeu? E hoje no mundo injusto, né, você lembra sempre da fome, né, que é o último grau de igualdade, de respeito ao ser mais pobre que existe na Terra, né? Eu lembro dos juros altos no Brasil, entende? Os juros altos Sim, são bilhões e bilhões de inadimplentes pagando com o próprio lombo a riqueza de sim, 10, 20 famílias de banqueiros do mundo inteiro. E tem sim, gente no poder defendendo esse sistema, não sim, é? É muito concordo. complicado, né? Então, É por muito exemplo, triste, né? a palavra subversão e subversivo, ela não está apenas uma ideia filosófica de mexer nas estruturas. O poder constituído hoje no mundo coloca a palavra subversão como crime. É um criminoso. E isso aí consegue muito adeptos na população. A população Sim, apoia essa palavra de forma criminosa, a ponto de poder de apoiar os próprios poderosos ditadores e tiranos que estão dominando eles, não é? sim. É isso que acontece na história do Brasil e na história do mundo, onde tem muitos tiranos, né? Eu acho Eu vou que ajustar. se o Espiritismo tem esse caráter, Carlos, e maravilhoso que você foi buscar na sua pesquisa, serve até para nós revisar tudo isso e olhar lá, a gente pode entender realmente que todo homem na história da humanidade vai ter os dois tipos de espíritos, né, evoluídos e não evoluídos, vamos dizer assim, né? Aquele que não aceita a violência a milhares de povos e a minorias, e aqueles que se coagulam com esse tipo de poder. Sempre vai ter esse embate político aí na história da humanidade, não é? Eu E fecho. oi? Não, termina, por favor, desculpa. Não, é só isso, né? Então, assim, eu acho que isso aí vai demorar muito. Ainda bem que o Kardec é muito realista e não fica só no campo do romantismo e do sonho, dizendo que isso vai acontecer daqui a 10, 100 anos, 300 anos. Não, ele fala que vai haver muitas lutas sangrentas, porque o poder constituído é muito forte. Eles não Sim, querem sair do poder. Não querem mesmo. sim. Só isso que eu queria dizer. Eu fecho aqui, agora já me despedindo de vocês, concordando com o que o Gabriel propôs, o que a Miriam também disse, né? Muitos de vocês disseram que o trabalho é muito árduo e vai ser longo. Aquilo que o Herculano dizia, o movimento espírita sendo igrejeiro, ele não tem maturidade hoje para dar dimensão a essa discussão mais maiúscula. Tudo bem? Não. No movimento igrejeiro, o que predomina é uma alienação em relação a esses conteúdos. E uma hostilidade, inclusive, a quem se encaminha nessa direção, inclusive. Tudo bem? Então, eu, particularmente, nesse sentido, eu sou muito pessimista. O nosso trabalho é só incipiente, a gente está só começando. E não vai ser por agora que a gente vai perceber esse quadro de alteração. Claro, o Espiritismo é um recém-nascido, nasceu no século XIX, é uma ideia que ainda, né, nem despontou. Eu acho que seja isso. Então, mas era interessante que nós outros já estejamos trabalhando
para a constituição de movimento nessa direção. Pode ser, não? Então, para o nosso imediatismo, para o nosso presente, eu sou pessimista. Eu acho que isso aqui é uma voz isolada no deserto. Nós somos o João Batista pregando para poucos. Pode ser? Essa é a ideia. Somos vozes isoladas no deserto. Mas é importante entender que o processo está só no início mesmo. Então, vai demorar. Como a gente é reencarnacionista, eu quero fazer agora a minha parte. E na outra vez eu volto, tento fazer mais, e assim a gente continua. Pode ser ou não? Mas é isso. Enquanto tivermos predominantemente essa leitura igrejeira da ideia espírita, e a ideia que está por aí, né? Rostanhista, chiquista, divaldista, essas coisas que estão aí em predominância, o que a gente está falando aqui está absolutamente fora da caixa. E quando a gente está falando aqui absolutamente fora da caixa, eu quero que vocês entendam que Kardec foi posto numa caixa e fecharam o Kardec. Ele foi totalmente usurpado. Colocaram o Kardec nessa caixa e trancaram. E ninguém acessa isso. Eu tenho certeza que esses textos que a gente acabou de ler hoje, quantos de nós sabíamos disso? Quantos de nós sabíamos disso? O Kardec falando com essa força, com essa potência. Mas é isso, é o nosso trabalho. Eu espero, eu vou continuar com Kardec por enquanto, pode ser? Um dia a gente pode até se emancipar disso, mas por agora eu acho que é a melhor leitura que se tem até o presente. E é isso. Gente, O obrigado importante pela é você trazer, né, Carlos? A gente precisa trazer, né? Eu acho. Importante Eu é só você... agradeço a paciência de vocês de coração. Numa outra oportunidade a gente volta se vocês tiverem caridade o suficiente. E muito obrigado mesmo, de coração, pela generosidade. E a gente Beijo, agradece, Carlos. estamos sendo privilegiados por essa oportunidade que nós temos que aproveitar. Verdade. Todos nós estamos juntos. Todos Pode nós ser? aproveitamos Obrigado. essa oportunidade. Beijo. Obrigada mais uma vez Beijos. por Boa abrir. noite. Boa noite. Obrigado. Beijão abraço. para todos. Tudo de Boa semana bom. a todos. Boa Para nós semana. todos. Boa noite. Obrigado. Tudo de bom. Boa noite.